Queridos alunos do sétimo A, semana passada nós falamos da multiplicação dos números inteiros. Inclusive tem aluno que não entregou atividade ainda. Se você é um deles, por favor, entregue a atividade ou então você me manda mensagem explicando que você está com algum problema para a gente tentar te ajudar, tá bom? Mas a gente vai continuar falando agora da divisão dos números inteiros. Nossa sorte, ou nossa alegria, ou uma facilidade extra é que a divisão dos números inteiros ela segue a mesma regra do sinal da multiplicação. Vamos lá ver como é que isso funciona. Bom, deixa eu ligar aqui o ponteirinho. Então, olha só, pessoal. A regra da divisão, se você lembra da regra da multiplicação, ela fala o seguinte: se eu multiplicar números com o mesmo sinal, fica positivo. Se eu multiplicar números com sinais diferentes, fica negativo. É exatamente a mesma regra da divisão. Se eu dividir números com o mesmo sinal, fica positivo. Se eu dividir números com sinais diferentes, o resultado fica negativo. Então a divisão ela segue um padrão muito parecido com a multiplicação. Você tem que lembrar que a partir de agora, quando tiver sinal no número, tiver nos números inteiros, você tem que fazer a conta com o número e com o sinal. A conta com o número é a nossa conta normal, a nossa divisão, nossa multiplicação. A conta que você vai fazer com o sinal é essa regrinha que está aí. Vamos lá ver alguns exemplos. Antes dos exemplos, olha só, coloquei uma tabelinha aqui para facilitar a memorização. Se você não quiser memorizar utilizando a regrinha, você pode memorizar uma tabelinha, tipo uma tabuada aqui para o sinal. Essa é a tabuada da divisão dos sinais, tá? Vamos lá aplicar essa divisão. Olha só, eu quero fazer a divisão de mais 20 dividido por mais 4. Então a regrinha é, primeiro divide o sinal, mais dividido por mais fica mais, depois você divide o número. 20 dividido por 4 fica 5. Mais um exemplo. Menos 12 dividido por mais 3. Então primeiro eu vou dividir o sinal. Menos dividido por mais fica menos. Sinais diferentes na divisão fica menos. E 12 dividido por 3 fica 4. Mais um exemplo. Mais 18 dividido por menos 2. Sempre primeiro divide o sinal para depois dividir o número. Mais dividido por menos vai ficar menos. Sinais diferentes na divisão fica menos. 18 dividido por 2, 9. Tabuada do 9, do 2 para dar 18 é o 9. Próximo exemplo. Menos 40 dividido por menos 5. Menos dividido por menos, sinais iguais, fica mais. 40 dividido por 5. Quem tem dificuldade com a divisão, pode pensar na divisão como o contrário da multiplicação. Então eu posso pensar assim, ó, tabuada do 5 para dar 40 é o 8. Então 40 dividido por 5 dá 8. Outra situação que é importante a gente praticar é quando falta número na operação. Eu conheço o resultado e quero descobrir algum número da operação. Por exemplo aqui, ó. Que número que eu divido pelo mais 4 para dar menos 8? Que número que eu divido pelo mais 4 para dar menos 8? Então eu vou primeiro olhar o sinal. Se aqui é negativo, eu tenho que ter sinais diferentes. Então o sinal tem que ser negativo. Agora eu vou pensar no número. Que número que eu divido 4 para dar 8? Então tabuada do 4 para dar 8, 4 vezes 8, 32. Então 32 dividido por 4 dá 8. Outro exemplo. Que número que eu divido menos 3 para dar menos 12? Primeiro eu vou olhar o sinal, ó, tá negativo. Para dar negativo tem que ter sinais diferentes. Então se aqui é menos, o sinal do outro número é mais.
E que número que eu divido por 3 para dar 32? Para dar 12. Então, 3 vezes 12, 32. É só você lembrar aqui, ó, da operação inversa. Ó, 4 vezes 5, 20. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 9, 18. 5 vezes 8, 40. Então, é só você multiplicar que você vai encontrar o número que está faltando. Próximo exemplo. Que número que eu vou dividir o menos 7 para dar mais 3? Primeiro lugar, eu quero que dê um número positivo. Então, tem que ser sinais iguais. Então, outro número é negativo. Agora, que número que eu vou dividir por 7 para dar 3? 3 vezes 7, 21. Então, 21 dividido por 7 dá 3. Mais um exemplo. Que número que eu vou dividir pelo mais 9 para dar mais 7? Aqui é divisão, saiu errado. Primeiro lugar que vai ser mais, porque eu quero que seja números... Eu quero que dê positivo, os sinais têm que ser igual. E 9 vezes 7, 63. Então, 63 se dividir por 9 dá 7.